Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Hoje é sabadão, 4 de setembro de 2021. Hoje é dia 4, amanhã é 5, 6, 7. Nossa, e o efeito. E hoje nós vamos bater um papo. Hoje é dia de fofoquinha. Hoje é dia de bater papo, fofoquinha aqui no canal, que deixa as finanças para a próxima semana, apesar que tem feriado, então nós vamos ter outra fofoquinha, mas vamos conversar sobre essa questão das manifestações do dia 7 de setembro, porque o povo fica me pressionando, fala, mas professor, você tem que falar, no canal principal, filho, eu tô fugindo, gente, eu tô fugindo igual o diabo foge da cruz de falar lá, para não... a pessoa não pegar e falar assim, o professor, ele é do Bolsonaro. Não, o professor é do Lula. O professor, cara, eu não quero isso, eu não quero essa taxação. Nós somos já crescidinhos, já grandinhos, a gente faz raciocínio, lógica, olha de um lado, olha do outro, faço estudo daqui, faço estudo de lá. Estudar e pensar, ela não tem barreira, ela não pode ter barreira. Ela tem que estudar tudo e de tudo, ver de tudo, analisar tudo de tudo e assim por diante. Agora, depois, a minha decisão pode ser particular minha. Aí as pessoas perguntam assim, mas professor, qual que é a sua decisão? Eu falo, gente, não é, mas posso falar para você do fundo do coração? Eu acho maravilhoso essas manifestações de 7 de setembro. Para mim é incrível, para mim é sensacional e precisa. Porque tá demais, cara. O STF tá demais. Eles estão assim demais. Tá abusando demais. Sabe, fugiu de todos os limites. Tá muita coisa. Eu fico imaginando se acontecesse do lado invertido. Já pensou se o ministro indicado pelo Bolsonaro fizesse o mesmo com o pessoal do PT? Como que seria a reação? Ah, esse aí agora é perseguição, agora não sei o que, retaliação, agora não sei do que. Ah, de um lado pode, do outro lado vai ser retaliação, como é que é? Nós vamos conversar sobre isso daí. Vamos lá. Só que antes eu quero que vocês vejam como está a energia no país, tá? Então vamos ver, energia no país e no planeta. Vamos começar com o planeta, depois nós vamos para o país. Infomoney, presta atenção, são poucas coisinhas que eu vou ler aqui, mas é só pra gente fazer o nosso bate-papo e conversar mais natural. Saiu na Infomoney uma nota falando assim, Toshiba, sabe a Toshiba? Empresa de eletrônico, alerta sobre falta de chip de energia por mais um ano. A Toshiba pretende investir 545 milhões de dólares até março de 2024 para aumentar a produção de semicondutores de potência. Meus queridos, semicondutor de potência, para quem não entende de eletrônica, eu vou explicar para vocês. Tudo são transistor. O que é o transistor? O transistor, você tenta imaginar transistor, quando você escuta transistor, tenta imaginar transistor como se fosse um interruptor na sua tomada da lâmpada. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Só que ele tem 3 terminalzinhos, então fica assim. Um terminal entra energia, no outro sai ou não sai. Depende do que eu colocar no terceiro fiozinho. Então, nesse primeiro fiozinho, eu faço assim, abriu, fechou. Então, tá aqui, a energia tá vindo. Parou. Abriu, passa, fechou. Abriu, passa, fechou. Abriu, passa. Então ele fica 0,1, ele fica fechando e abrindo, fechando e abrindo. Ok, isso é o que um transistor faz de comum, beleza? Muito bem. Agora é o seguinte, nós temos semicondutores de potência. Ele é um tipo de um transistor também, mas tem um porém. Ele é assim, tudo que vier acima disso transforma em calor. E passa só aquele tamanho. Então vamos lá. Um exemplo, só para você. Claro que é em outra energia, mas é para facilitar seu entendimento. Eu tenho 110, certo? Meu equipamento é 110. Veio 140, mas 140 queima, tudo meu circuito não pode ficar com 140. Então, eu pego aqueles 20, 110, 120, 130, 140. Eu pego aqueles 30 volts a mais, pego e jogo e transformo ele em calor. E aí ele
ele passa. Isso aí são transistores de potência? Também. Quando é de energia, no caso que ele está falando sobre chip de energia, é nesses casos. Eles são aqueles transformadores, são os componentes eletrônicos nos transformadores das coisas eletrônicas. Como assim, professor? O seu carregador de celular, você não pega e coloca ele numa tomada 110 e sai 5 volts? Teve que transformar aquela energia de 110 para 5 volts para o seu celular. Sim, vai esse condutor, esse semicondutor. A sua televisão tem que converter a energia da tomada em energia eletrônica, porque está cheio de plaquinhas eletrônicas lá e tudo mais. Vai coisa de tomada. A sua impressora tem, o seu computador tem, sua televisão tem. A lâmpada LED tem. A lâmpada de coisa lá, como chama? De fluorescente, aquelas lâmpadas de rodar, tem? Tem. Mas então tudo tem? Tudo tem. Mas como assim? Porque e aqueles reator? Reator também tem. De lâmpada fluorescente? Tem. Então é tudo. Pois é tudo. Então nós estamos com uma escassez de produtos que está subindo os preços das coisas eletrônicas, além da inflação. Ele está ajudando a inflação do planeta a subir. Ele está ajudando a inflação do planeta a subir, que está fazendo com que outras inflações subam junto. Porque está vindo essa questão do semicondutor mais minérios que está subindo mais, petróleo que está subindo mais, desvalorização de todas as moedas no planeta. Não é só no Brasil, é no planeta inteiro. Então nós estamos com uma coisa sem explicação, sem lógica acontecendo no planeta, que pode até dar entendimento de que nós estamos em um processo de manipulação do planeta. Pode ser. É isso que eu quero que vocês peguem a nível mundial, tá? Agora nós vamos pegar a nível local aqui no Brasil. Deixa essas possibilidades abertas, tá? Porque pode ser, inclusive as manifestações do Brasil, pode ser algo que o internacional, que o planeta deseja. Aí, quando eu falo internacional, o planeta deseja, você pode entender de duas formas. Pode ser humanos querendo ou o espiritual fomentando situações. Aí vai de cada um pensa e queira do jeito que quer. Vamos lá, Estadão. Inflação da energia corrói orçamentos de famílias e deve piorar em 2022. Então nós estamos aí com uma questão de inflação de combustível, inflação de energia, inflação de todo jeito, vai ter falta de energia, mais inflação da conta cara, mais a água que está tudo lascada e está racionando, mais combustível que vai subir mais, e mais não sei do que, e mais desemprego, e mais dificuldade, e mais problema coisa, e nós vamos ver um monte de político esbanjando dinheiro na campanha eleitoral. O povo tudo se lascando e nós vamos ver um monte de político fazendo campanha. Tá aqui fazendo campanha. Fulano, ciclano, não sei o quê. Tá entendendo a situação ou não? Pois é, espero que sim. Entendendo essa situação de que o próximo ano vai ser terrível e esse ano já está ruim, bem ruim, nós temos algumas situações que estão surtindo na mídia, que é, por exemplo, calma que a gente vai falar do 7 de setembro, que saiu uma nota no Poder 360 falando assim: potencial de voto de Ciro sobe e encosta no de Lula, e o Bolsonaro é o mais rejeitado. É claro que o Bolsonaro é mais rejeitado, porque todo problema que tem, ninguém lembra do passado, ninguém lembra da dificuldade que teve no governo XY lá atrás, só se for muito grave. E olha lá, porque também não lembra. Porque se você analisar sua vida na sua infância, você não tinha uma televisão boa, você não tinha carros modernos, você precisava ficar morrendo carro, dava problema. Eu lembro, minha mãe contava, os mais antigos, meus pais contam, que
Quem tem 60, 70 anos, 70, 80 anos, fala que antigamente a carne era caríssima. A carne hoje tá cara, mas ainda dá para se comprar. Eles falavam que antigamente não dava mesmo, era coisa assim impossível e não tinha para onde ir, porque não tinha galinha. As galinhas só quem criava no terreno que pegava e matava uma galinha. Porco tinha que matar em várias pessoas para pegar cada um pedaço de porco, porque não tinha açougues dessa forma. Os açougues eram boutiques, eram coisas caras. E depois, devagarinho, foi introduzindo outras culturas. Veio carne de porco, veio carne de galinha, veio outros tipos de carnes. Agora nós temos cordeiros, nós temos carnes mais nobres, nós temos um monte de tipo de córneos, nós temos um monte de tipo de situação. Então, se você analisar lá atrás, teve dificuldade, mas as pessoas não conseguem ver. Isso é do ser humano, isso é uma condição biológica, tá ok? Não adianta você pegar e falar assim, as pessoas esquecem o passado. Não, isso é biologia, é assim mesmo, o ser humano é assim. Quem consegue lembrar do passado é aqueles que conseguem despregar da matéria, parar e fazer reflexão. Isso chama meditação. Você tem que meditar para você conseguir enxergar, senão você não vai enxergar nunca. E dentro disso, como a grande maioria das pessoas não meditam, não buscam iluminação, não usam ferramentas para destravar dos percalços da vida, elas vão tendo reações e vai piorando a situação. Bom, então a situação do Bolsonaro com relação à maioria da população, nós podemos dizer que 50% da população está sofrendo, está ficando revoltada. 50%. Dessas outras 50%, nós podemos pegar uns 25% que gostam do presidente, seja como for, onde for, como for e para onde for. E os outros 25% não gostam de como está sendo tomada as situações, o caminho que está, e estão com medo de comunismo, e estão com lá, e por esse caso acabam indo para o lado do Bolsonaro, porque está tendo um problema muito sério no país. E ninguém podem as pessoas achar que está normal, mas não está normal. Inclusive, quem está concorrendo está falando que vai controlar a mídia, algo que o Bolsonaro falou que não ia fazer desde o início. Agora vamos entrar dentro do 7 de setembro, tá? O que acontece é o seguinte, as pessoas pegam e perguntam, falam, professor, o que vai acontecer no 7 de setembro? No canal principal eu não posso falar de política, porque se eu pegar e falar, eles vão falar que eu tô puxando a sardinha para um lado para o outro. Aqui eu vou falar e não tô nem aí. Quem segue aqui, pois bem, tá feliz, vai ter informação. Lá, infelizmente, eu não vou poder falar. Lá, infelizmente, não posso, mas não posso mesmo. Mas vejam bem, eu vou contar uma coisinha para vocês. Apesar de eu realmente não ter visto nada, nenhuma cena, aqui eu vou fazer uma reflexão juntando pecinhas, tá ok? Então, acabei de pegar todas essas pecinhas aí. Agora tem mais uma pecinha importante aqui. Saiu no Estadão uma nota falando o seguinte: ato bolsonaristas lotam hotéis em Brasília no dia 7 de setembro. Todos os hotéis estão lotados para o 7 de setembro. Ou seja, muitas pessoas estão indo para lá. E lá tem muito hotel, porque é um lugar de política. E tá toda hora indo gente, indo, vindo. Então é um lugar que tem muitos hotéis. E as pessoas lotaram todos os hotéis lá no dia 7 de setembro, que é um dia que não vai ter política, porque os políticos saem e vão para os seus redutos, já foram tudo, saiu tudo na quinta, sexta-feira, fica lá e volta, vai emendar a semana inteira, só vai na outra se bobear. Praticamente vai ser isso que vai acontecer, ok? Então o que eu posso falar para você? O caldo vai ser grosso, sim, o caldo vai ser grosso.
As pessoas estavam querendo que eu dissesse que os militares iam pegar os tanques, sair andando e fazer alguma coisa. Não vai. Vão ver os desfiles, colocar muitas faixas. Vai ter muitas, isso eu vi faixas, mas faixa é protesto, então não vi problema. Muita faixa pedindo justiça, pedindo que coisa e tal, fazendo pedidos para as Forças Armadas. Isso daí é um protesto. Protesto é protesto. Eu posso fazer protesto contra a gasolina, posso fazer protesto não sei o quê, protesto sei lá, protesto não sei o quê. Bom, eu tenho recebido alguns áudios falando que os caminhoneiros vão parar, que vai fazer. Eu não vi a greve de caminhoneiro por muito tempo. O que eu vi foi os caminhoneiros parando nesse dia do 7 de setembro, mas não para a ida das pessoas para o evento, porque se para, não consegue nem ir para o evento. Então nós temos uma situação delicada aí. Você precisa ir no evento, então não pode parar. E depois do evento eu preciso voltar do evento, então também não pode parar. Então eu vi um protesto dos caminhões e não uma parada dos caminhões como estão falando. Eu vi protestos, caminhões buzinando, com faixas, com bandeiras. Mas não significa que é o protesto. O protesto, pelo que eu percebo, dos caminhões não vão ser no dia 7. Vai ser após. Porque todo mundo está me perguntando, professor, o que vai ser dia 7? No dia 7 eu não vejo nada. Mas no dia pós, aí eu tô vendo. Mas professor, por que você não falou? Porque perguntaram do dia 7. E o dia seguinte é dia 8. Fazer o quê? Mentir, eu não menti. Eu fiz até um vídeo falando. Eu menti, mas mentir não. Realmente eu não vi. Mas pro dia 8... E aí saiu uma nota falando o seguinte. Saiu no Estadão. 7 de setembro será ultimato a ministros do STF, diz Bolsonaro. O Bolsonaro está ameaçando e ameaçando uma força muito perigosa. Bom, vejam bem. Ele colocou uma fala que faz assim, vamos lá, está tudo entre aspas aqui. Vamos lá. Segundo o presidente, essas duas pessoas, ele está classificando só duas pessoas, um do TSE e um do STF, estão atrapalhando o seu governo. Nós não precisamos sair das 4 linhas da Constituição. Voltou a falar desse negócio de 4 linhas da Constituição. Ali temos tudo o que precisamos. Mas se alguém quiser jogar fora das 4 linhas, nós mostraremos o que podemos fazer também. Declarou Bolsonaro durante cerimônia na concessão da Ferrovia da Integração lá Oeste-Leste. Vamos derrotar aqueles que querem nos levar para o caminho da Venezuela. Juntos seremos vitoriosos. Ponto. Essas duas pessoas precisam voltar ao seu lugar. Ponto. São as falas deles. Não podemos admitir que uma ou duas pessoas usando a força do poder queira dar outro rumo para o nosso país. O recado de vocês do povo brasileiro nas ruas na próxima terça-feira será um ultimato para as duas pessoas. Eu duvido que aqueles um ou dois que ousam desafiar a Constituição, desrespeitar o povo brasileiro, saberão voltar para o seu lugar. Quem dá esse ultimato não sou eu, é o povo. Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Bonito, lindo, fala bonito. Realmente os dois estão abusando, mas não é só os dois. Tem um outro lá, tem aquele que é mais cheinho, que o pessoal fica fazendo, fazia muita coisa, que ele ficou quietinho agora, ele não abre mais a boca dele. Tem uns par de ministro que faziam um monte de coisa e estão tudo quietinho, deixaram só agora nesse daí. Bom, vamos lá. Primeira situação que você tem que entender. Realmente o presidente pode fazer a mesma coisa. Ele pode pegar o ministro que ele indicou e falar, agora você vai fazer a mesma coisa. Do jeito que o Moraes está fazendo, você também vai fazer. Agora você começa a pegar quem falou mal de mim, está indo contra a instituição. Então você pega e prende todas as pessoas. Vai lá, manda umas 15 de uma vez, a Polícia Federal prender todas as 15. E abre inquérito de tudo e faz tudo coisa, baseado no que você está vendo que está enfrentando. Usa o mesmo termo, a mesma linguagem para os dele. Para todo mundo do PT, contra o Bolsonaro e tudo mais.
Vai acontecer, viu? Escuta o que eu tô te falando, vai acontecer. Porque isso não vai ser dia 7, vai ser depois. Tá entendendo? Aí, eu fazendo isso, eu começo a ter um problema sério. Pô, o pessoal da política fala, que é isso? Nós temos que impeachment o presidente, nós temos que impeachment, nós temos que fazer não sei o que lá. Aí entra o perigo. Porque, veja bem, quando o presidente se fizer, claro que eu estou fazendo suposição, né? A gente tá fazendo suposição, mas a probabilidade de acontecer é alta, viu, disso daí. Se fizer isso daí, o que acontece? Se o presidente não faz nada, vamos pegar um outro exemplo. Se o presidente não faz nada, pelo que está se vendo nas pesquisas, devido à inflação, devido a problemas do mundo, devido a um monte de problemas, ele vai perder as eleições. Não, ele não vai, ele vai perder as eleições. Até por causa da questão da urna e tudo mais. Então ele vai perder as eleições. Ele perdendo as eleições, o que acontece? Eu não sei nem se ele vai ter chapa de partido para poder ser candidato. Isso é um outro problema também. Ele ter a chapa de partido, porque ele não tem partido. Mas vamos lá, presta atenção. Ele perdendo as eleições, no dia seguinte, ele vai receber uma enxurrada de processos, vai ser coisa assim de 300 processos. E ele vai ser preso. E os filhos deles vão ser todos presos. Vão pegar todos os filhos dele. Esse, aquele lá. Ele sabe disso. E ele sabendo disso, ele tá igual aquele rato que vai pro cantinho, ele vai fugindo, vai ficando as coisas. Só que é o seguinte, quando ele bota ele num canto, o rato cria uma força. Não estou falando que ele é um rato, mas estou dando um exemplo, porque é muito comum dar esse tipo de exemplo do bicho quando joga qualquer bicho. Pode ser rato, gatinho, qualquer coisa. Pode falar o gatinho, vai. Colocou um gatinho na parede, apertou ele para querer perseguir ele. Ele vai fugindo, ficou na parede. O gatinho, ele é menor do que você. Só que é o seguinte, o gatinho pega e dá aquele pulo que você sai correndo e sai gritando. Ai, 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 e pega você. É uma parábola, mas é uma coisa da natureza. Isso acontece. A natureza não é só de animais, ela também é de humana. Então o que acontece? Ele vai fazer isso e vê o resultado. Não resolveu e ele viu que não vai conseguir ter a campanha, ele vai chutar o balde. O que é chutar o balde? Ele vai assinar o artigo 142. Eu não tenho dúvida disso, porque é uma probabilidade. Para mim é 50%, é sim ou não, porque eu não consigo ter dados para poder fazer uma média e fazer um cálculo preciso. Então, com margem de erro altíssima, mas 50% é sim ou não, certo? Eu não consigo fazer uma estatística sem dados, sem saber a cabeça do presidente, mas pelas coisas que eu estou percebendo e coletando de informação, junto com toda a desgraça que vai acontecer no próximo ano, se não tiver a ajuda dos militares e não tiver os militares tomando frente, tomando conta, faltando água, faltando luz, com problema de eleição e com problema da Constituição que está sendo quebrada, o país quebra, mas quebra do jeito estrutural. Ele não quebra de política, que sai pro presidente e volta por ele. Não, ele quebra. A estrutura do país quebra, se manter desse jeito. Então eles vão ter que fazer uma... Eu acredito que eles vão ter que fazer uma semi-intervenção. Como assim, professor, uma semi-intervenção? Eles vão intervir no setor executivo, tomar o setor executivo, falar, presidente, o problema está presidente, então nós vamos assumir o setor executivo, manteremos o setor legislativo, o Congresso, Senado e coisa, mas o STF nós vamos ter que limpar tudo e vamos instituir o militar. E, inclusive o militar é o que vai ser julgado, vai julgar e vai verificar todos os políticos. Pode acontecer isso? Pode. Seria bom? Não sei. A gente pode deduzir se bom ou ruim, aí cada cabeça vai falar. Se eu falar se é bom ou ruim para alguém que gosta do Lula, ele vai falar que é horroroso. Se eu falar se é bom ou ruim para alguém que já viveu ditadura e foi perseguido, vai falar que é horroroso. Agora, se eu falar para alguém que viveu a ditadura e foi feliz, ele vai falar que é ótimo. Então você tem duas versões, duas vertentes e duas situações.
O povo que está passando fome vai gostar ou não? Vai ver as Forças Armadas como heróis ou como destruidores? Por quê? Como no próximo ano a tendência é da Bolsa ir lá para baixo e afundar tudo, se eles entrarem, a Bolsa não vai ser desculpa de que eles que afundaram a Bolsa de Valores, a economia. Eles vão salvar a economia. A desculpa vai ser o contrário, eles vão salvar a economia. Para mim, é isso que vai ter que acontecer. O presidente vai ter que pegar e fazer de um jeito que afunda tudo, para ter uma desculpa que possa os militares pegar e fazer as coisas, porque vai estar nesse ponto. E nesse meio do caminho, podem tentar fazer um impeachment, aí ele chama o povo de novo, os apoiadores dele, faz pressão, e aí começa a quebradeira, começa não sei o que, o povo invade tudo, faz não sei o que, aí vira um forfé. E aí? Tá entendendo a gravidade da coisa? Mas, professor, e aquela tal da greve dos caminhão? Eu ainda vejo protestos. A greve igual aconteceu daquela vez de parar tudo. Cara, aquilo lá foi espiritual. E o espiritual dessa vez ele falou que não é ainda. Ele falou, é 2022. E eu tô contando para vocês o bastidor, porque aqui é canal de bastidor, do que há de possibilidade de acontecer em 2022. Quem não segue esse canal, azar, né? Eu sempre falo, no canal de política eu sempre passo lá no canal do bastidor. Tem meia dúzia só que vem. Fazer o quê? Perder, perdeu. Gente, é um bate-papo, é nossa fofoquinha, certo? São análises e estudos. Não significa que vai acontecer. Mas nós precisamos ver situações, porque o planeta não vai se resolver amanhã nem o ano que vem. Tá aí o negócio do chip da Toshiba que eu falei, que é um problema que vai ser duradouro. A inflação não só se resolve de um dia para o outro, muito pelo contrário, vai piorar um pouquinho mais. E a questão política e tudo, as coisas vai acontecer tudo junto. O espiritual também já está jogando tudo pro ano que vem, tudo junto. Nós estamos tendo problema lá fora, Afeganistão, é mais Coreia, mais não sei o que, um monte de coisa junto. Tá tudo junto. Então nós temos que olhar lá fora, olhar aqui dentro, fazer todas as análises para a gente ter no nosso cérebro, quando acontecer, tipo, eu já sabia, o professor comentou mesmo. Isso daqui saiu parecido com o professor, não saiu igualzinho, mas parecido. Já não me assusto mais. Porque nós temos medo das coisas. Por que eu falo as coisas? Por que a gente revela as notícias ruins? As pessoas acham, falam assim, nossa, professor, você só fala coisa ruim, só faz revelação ruim. Eu tentei entender isso do espiritual. E o espiritual sempre falava, você sabe a resposta, você sabe a resposta. E eu soube a resposta essa semana. Veio aquele eureka na minha cabeça. Você vê como é que o espiritual é incrível. Ele pega e fala assim, se amanhã aparecer um ET na sua frente, você não vai ficar com medo? Eu vou. Se amanhã aparecer um demônio na sua frente, você não vai ficar com medo? Eu vou. Mas se você vê esse demônio todos os dias, e se acostumar com o demônio, ele vai virar aquele demoniãozão que vai te assustar, você vai sair correndo? Não. Se você ficar vendo o ET todo dia, e aí ele começa a vir, aparecer, você vai achar que ele é um... Você fala assim, ele era feio, é feio pra chuchu, mas ele já não é aterrorizante. Então, quando nós vamos falando as coisas para vocês ir colocando na sua cabeça as possibilidades, nada mais, nada menos, eu tô tirando o terror de vocês, fazendo com que seja algo natural, uma possibilidade. Vai acontecer, pode acontecer, e se acontecer eu tenho que tomar essa medida, para não simplesmente ver a barata e sair correndo dela, mesmo ela sendo pequenininha. Uma barata, eu vou sair correndo da barata. Mas cara, é uma barata, pega lá um chinelo, pisa em cima, resolve o problema, é simples. É uma barata, não é um dinossauro. Um Rex, Tiranossauro Rex, não é. Não é o Satanás, não. Porque é comum a biologia humana, do corpo humano, fazer isso. Então, gente, hoje o bate-papo é mais explicativo, mais coisa, mas é um bate-papo.
Tamo aí, bastidor. Possibilidades de tudo para preparar até vocês para, se acontecer, você falar, estava preparado já. Não tem problema. Mas o que eu posso fazer? Faz o que você já está fazendo. É assim, vai vivendo. Vamos lá, vamos vivendo. Vamos vivendo, vamos ver o que vira. Vamos andando. E seja o que Deus quiser. E seja o que Deus quiser. Gente, jamais a verdade absoluta. Que Deus abençoe vocês nesse feriado, nesse final de semana. Muita luz. Professor, você vai na passeata? Eu não posso ir na passeata. Mas por que, professor, você não pode ir? Porque vai ter muitas energias e eu não estou podendo sentir essas energias. Mas a energia vai ser boa, as coisas vai ser, eu sei que vai ser boa. Mas se eu entro no meio de um turbilhão desse, a minha cabeça, eu não vou conseguir voltar e despregar para poder vir fazer o raciocínio. Eu vou levar uns 5 dias para mim voltar e tirar aquela essência, ficar limpo de novo, para eu poder olhar tudo de forma muito isenta. E aí numa dessa eu poderia até influenciar coisas erradas. Mas, como todos os anos eu sempre fiz, eu pretendo, sim senhor, ver a passeata, os desfiles das Forças Armadas. Isso sempre fiz. A passeata no período da tarde, já não sei. Mas no período da manhã, às 7 horas da manhã, isso eu pretendo fazer, porque eu sempre levei meu filho para ver essa parte bélica, as marchas, ver o que são o militarismo, porque ele sabe que eu fui soldado uma vez, então ele gosta de saber, ver como é que deixa de ser. Criança é assim. Tá bom, gente? Que Deus abençoe. Mais uma vez, jamais a verdade absoluta. Namastê.